Importantíssimo esclarecer que a supervisão para o leigo é você trocar com um profissional de muito mais tempo de estrada no exercício da profissão, as impressões, as possibilidades sobre determinada situação, determinado caso. Isso é importante esclarecer, porque quem me ouve vai dizer, mas meu caso vai ser levado para outra pessoa? Sim, no início da profissão, principalmente, isso é fundamental, na formação do profissional. Só que mantendo naturalmente o sigilo, né? Você não vai expor a pessoa, levar dado de nome da pessoa, endereço, características que seja fácil de identificá-la. Mantido, inclusive, se o profissional da supervisão for uma pessoa de responsabilidade, o próprio supervisor ou supervisora vai ensinar isso para o profissional. Só coloquei, gente, porque, infelizmente, nós temos mais de 500 mil profissionais da psicologia no Brasil. Evidentemente que a maioria é desempregada, muita gente tem uma intenção muito boa, mas muita gente leva a profissão também de duas formas, com descaso, se adequando a um sistema que é doente, ao invés de lutar para que o sistema seja modificado, ou então vai para uma formação daquelas que o que interessa é ganhar dinheiro. Então, existe de tudo, como em toda profissão, Mas é muito importante a você que me ouve compreender que você próprio vai ter um feeling, que é uma linha de percepção sobre o profissional que você está procurando. Além disso, você pode e deve, como consumidor, fazer perguntas. Se a pessoa, quanto tempo tem de formação, o investimento que ela faz na psicoterapia pessoal. Essas questões são muito importantes dentro do contexto de um tratamento. Porque eu disse lá das profissões e fiquei pensando, esqueci de falar e que eu gostaria de retomar aqui. Por exemplo, juízes e juízas, professores, diretores de escola, coordenadores, padres, pastores, todas são pessoas que deveriam, por ética pessoal, submeter-se a análises próprias, a psicoterapias, porque são pessoas que trabalham no sistema, né? Com muita gente, e é fundamental, é necessário conhecermos, e aí especificidade da psicologia também, conhecermos tudo o que for possível sobre desenvolvimento humano, o conhecimento do cérebro, da neurologia, da neurociência, o conhecimento da literatura, da linguística, da filosofia, da sociologia, das artes, da arquitetura, da matemática, da física, da espiritualidade. Nós não podemos trazer as questões religiosas para a nossa forma de trabalhar. Eu, por exemplo, me coloco, inclusive aqui, comprando uma briga, se for o caso, com os profissionais que têm a fé religiosa, principalmente algumas pessoas na linha evangélica, que cultuam o preconceito e propõem psicoterapias, por exemplo, contra a homossexualidade, né? Dizendo que vai ter cura sobre isso. Não tem cura sobre algo que não é transtorno, que não é doença.
né? Doença, inclusive, gente, é uma alteração biológica que traz com sintomas visíveis ou não, que traz uma alteração na vida daquela pessoa. Portanto, quando a gente fala em mente, nós deveríamos nos educarmos para falar de transtornos realmente, ou de alterações, que eu particularmente gosto mais, do que necessariamente de doença, né? As doenças mentais mais características que a gente poderia, inclusive, trazer, porque tem o biológico alterado, a psicopatia, a esquizofrenia, a depressão, que tem sido muito estudada do ponto de vista neurológico também. E alguma mais que eu estou esquecendo aqui. Todas as outras classificações são transtornos. Estão no código, no DSM, que é um manual, né, estatístico das doenças, para facilitar a vida de todos os profissionais. Mas nós deveríamos evitar de usar esse termo para que todas as pessoas também possam se educando para entender que o fato dela ter um transtorno, uma alteração, significa simplesmente que ela é um ser humano. Não é possível passar pela vida sem ter transtornos e sem ter alterações da mente. Quem diz isso está negando a realidade de sermos humanos, né? De estarmos inseridos nos ambientes que vêm se modificando, inclusive drasticamente ao longo dos séculos. Pensa na nossa história de como nascemos, de como eram os espaços e de como estamos hoje inseridos no mundo em que, inclusive, a maior parte não faz questão de cuidar, não é? Então, se a gente não cuida do externo, cuida menos ainda do interno. E essa é uma questão que precisa ser colocada quando a gente está agora mais atentos às transformações mentais, psicológicas e sociais. É tudo encadeado. Lembra da corrente que eu mostrei para vocês? Elos. Não existe separações. Desculpe. Não existe separações, uma única razão para uma situação. Tudo está interligado. Então, quando eu falei agora há pouco das evidências, por exemplo, é importantíssimo a gente saber, inclusive, o seguinte: a maioria das nossas alterações e transtornos se relacionam com o início da nossa vida, inclusive antes do nascimento. Todo o período gestacional, o encontro das duas pessoas que fizeram um bebê, não importa se casados ou não casados, não importa. As histórias daquelas duas pessoas e a forma como aquela gestação é realizada, evolui, como ela se evolui, né? Tudo tem uma razão e vai mais tarde dar as caras, né? Assim como o recalque. Lembra que a gente já falou aqui? O recalque, você pode recalcar uma emoção, um sentimento, uma voz, né? E achar que tá tudo certo. Não está. Ela volta em algum momento da vida pessoal, familiar ou social, vai voltar. Então, não é melhor fazer uma prevenção básica e encararmos principalmente do início, para que a situação não se transforme numa
possibilidade maior de melhora? Voltamos já já.